Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso de Língua Portuguesa para Concursos Públicos. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e você está no módulo Orações Subordinadas Adjetivas. Orações subordinadas adjetivas. Antes de nós entrarmos neste tema, vamos fazer uma rápida revisão das orações coordenadas e das orações subordinadas. Eu indico, inclusive, as minhas demais aulas no YouTube, que estão aí expostas gratuitamente aí, né, para os alunos interessados no concurso, em concursos públicos. Quando nós falamos das orações, nós temos que lembrar que essas orações são compostas de quê? De verbos. Então a oração gira sempre em torno do verbo, tá certo? Quando nós falamos rapidamente aqui das orações coordenadas, né, veja que ela é diferente das orações subordinadas. Então quando eu falo das orações coordenadas, como eu disse, existe aí no YouTube uma aula só de orações coordenadas. Nós vimos que as orações coordenadas são caracterizadas, são formadas pela oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque ela não tem conjunção, Aliás, a característica da oração coordenada são o quê? São as conjunções, Então, quando eu falo em oração coordenada sindética, eu também tenho o quê? Eu tenho a oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética, tá certo? O que é a oração coordenada sindética? É aquela oração que sempre vai ser introduzida por uma conjunção, Qual é a diferença da oração coordenada para a oração subordinada? Na oração coordenada, essas orações são independentes entre si. Para entendê-las, eu não preciso das duas orações. Por exemplo, o exemplo tradicional que eu gosto de dar, né? Levantei pela manhã e tomei café. Olha, levantei pela manhã é uma oração coordenada assindética. Por que ela é uma oração coordenada assindética? Primeiro que ela não tem conjunção. Quando eu digo levantei pela manhã, é uma oração coordenada assindética. E ao dizer e tomei café, eu usei o quê? Eu usei aí uma conjunção coordenativa aditiva. Esse e significa que essa oração coordenada sindética aditiva, ela está somando a ideia anterior. Ela não é dependente da ideia anterior, tá certo? Então, a diferença das orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, aí uma questão importante. A classificação dela vai depender de quê? Vai depender da conjunção. Então, mais uma vez, eu me remeto lá à aula no YouTube das orações coordenadas aí, tá certo? Sindéticas, né? Assindéticas e sindéticas. Depois nós vimos também na aula que está disponível no YouTube as orações subordinadas. Olha, aqui muda um pouquinho as orações subordinadas. Por que muda? Porque quando eu falo das orações subordinadas, eu estou trabalhando aí com a subordinação, com a dependência. Veja, eu falei que as orações coordenadas, para que elas sejam entendidas, elas estão o quê? Ela tem independência, eu não preciso da outra. Na subordinada, sim. Por isso que eu falo em oração subordinada. Lá, oração subordinada. Por que oração subordinada? Né? Porque, deixa eu corrigir aqui, né? As orações subordinadas estão relacionadas diretamente com a dependência. Para eu poder entender a oração subordinada, eu preciso da oração principal. Olha, outra diferença aí das orações coordenadas. Nas orações coordenadas eu tenho oração coordenada assindética, aquela que não tem a conjunção,
oração coordenada sindética, aquela que tem a conjunção palavras, o quê? São orações o quê? Totalmente independentes entre si, para eu poder entender o significado. Eu entendo o significado sem as duas orações. Quando eu falo das orações subordinadas, olha, eu já tenho aí a segunda diferença, a oração subordinada, para eu poder entender aí a oração principal. Olha, veja, já mudou a classificação. A oração principal, eu preciso de quê? Eu preciso de classificá-la. Então, eu vou precisar da oração que é uma oração subordinada. E aí, nós vimos, né, nos outros vídeos, que nós temos três tipos aí de orações subordinadas. Nós vimos no primeiro vídeo que as orações subordinadas podem ser classificadas nas orações o quê? Substantivas, né? Quando eu falo das orações subordinadas substantivas, nós vimos na aula que ela equivale ao quê? Ela equivale a um substantivo, tá certo? Por isso que nós falamos de orações subordinadas substantivas, que ela vai ser classificada, né, de acordo com o quê? De acordo com a oração subordinada. Lembra aquela classificação, orações subordinadas, substantivas, subjetivas, predicativas, completivas, nominais, objetivas, diretas, indiretas e assim por diante, tá certo? E aí nós temos o quê? As orações subordinadas adjetivas, que nós vamos ver nesta aula, e na próxima aula, as orações subordinadas adverbiais. Veja o seguinte. Aqui eu tenho as orações subordinadas substantivas, que equivale ao quê? A um substantivo. A oração subordinada vai equivaler a um substantivo. Nas orações subordinadas adjetivas, nós vamos ver o conceito daqui a pouco, a oração subordinada equivale a um adjetivo. E as orações adverbiais equivalem a quê? Equivalem aí a um advérbio, tá? Então, vamos ver como é que se dá, então, essa classificação. Vamos falar então das orações coordenadas, das orações subordinadas adjetivas, porque das orações coordenadas nós já falamos na aula anterior, e a das orações subordinadas substantivas também, já falamos dela, e agora vamos falar das orações subordinadas adjetivas. Vem aqui comigo, vamos lá para o conceito, tá certo? Olha lá, as orações subordinadas adjetivas, exercem a função de um adjetivo em relação à oração principal, isto é, restringem ou explicam o sentido de um substantivo ou de um pronome expresso na oração principal. Então veja o seguinte, todas as vezes que eu estou trabalhando com orações subordinadas adjetivas, eu vou perceber o seguinte, essa oração subordinada adjetiva, ou ela vai explicar, ou ela vai restringir. Restringir o quê? Um nome, tá certo? Que está lá na oração principal, tá certo? Um substantivo ou um pronome expresso na oração principal. Vamos ver aqui, então, essa classificação. Pelo conceito, eu já tenho a classificação. Eu sei que as orações subordinadas adjetivas classificam-se em restritivas e explicativas. Restritivas e explicativas. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Olha, o concurseiro é uma pessoa que estuda muito. O concurseiro é uma pessoa que estuda muito. Onde eu tenho aqui o concurseiro é uma pessoa, eu tenho o que nós classificamos de oração principal. Tá? Tem lá a oração principal. Se eu só disser o concurseiro é uma pessoa, vai ficar, né, incompleta essa oração. O concurseiro é uma pessoa, fica meio sem sentido. Eu sei que o concurseiro é uma pessoa, só dizer que o concurseiro é uma pessoa não tem sentido. Né? Então, aí o que eu precisei? Eu precisei de uma oração subordinada ali, ó. O concurseiro é uma pessoa que estuda muito. O concurseiro é uma pessoa que estuda muito. Olha lá, eu usei o que estuda muito, então se eu observar a oração que estuda muito, eu vou perceber o quê? Olha lá, me acompanha aqui. A oração que estuda muito modifica o substantivo concurseiro. Tá? Nós aprendemos sempre na análise sintática que concurseiro aqui é o núcleo desse sujeito. Quando eu digo assim, que estuda muito, quem é que estuda muito? Concurseiro. O concurseiro é o sujeito da oração, né? Concurseiro é o núcleo é o núcleo do sujeito e está sendo modificado
pelo que estuda muito. Tá? Então, qual é o adjetivo que pode substituir essa oração? Olha aqui, o que estuda muito equivale a quê? A estudioso. Eu posso dizer, o concurseiro é estudioso. Veja, eu peguei aquela oração, né, subordinada adjetiva, que estuda muito, e a substituir tão somente por um adjetivo. Não é certo? Quando a gente for fazer a aula quando nós estivermos tratando da aula de análise sintática, nós vamos ver aí que o estudioso se refere a quê? Se refere aí ao sujeito da oração. É o verbo de ligação, eu tenho o estudioso, predicativo do sujeito. Então, veja como que mantém a relação das orações subordinadas, principalmente as orações subordinadas adjetivas com a análise sintática, quando estou falando de predicativo do sujeito. Né? Porque ela se refere ao quê? Ela se refere ao núcleo desse sujeito. Então, seguindo aqui a nossa aula, vamos para a classificação. Olha lá, as orações subordinadas adjetivas classificam-se em adjetiva restritiva, individualiza um nome ou um pronome expresso anteriormente. Olha lá, o livro que comprei é uma gramática. O livro que comprei é uma gramática. Oração subordinada adjetiva restritiva. Perceba, quando eu trato do significado, eu percebo pela restritiva, né, que a explicação, a restrição que ela está dando, a informação que ela está passando, é que aquele livro, o livro que eu comprei, é uma gramática. Qual que é a ideia? A ideia é de restrição. Tanto é assim que todas as vezes que eu estiver trabalhando com as orações subordinadas restritivas, veja o seguinte, eu não uso vírgulas, tá certo? Eu não coloco a oração subordinada adjetiva entre vírgulas. Olha lá no exemplo, o livro que comprei, eu não vou escrever o livro, vírgula, que comprei, vírgula, é uma gramática. Sabe por quê? Porque se eu colocar a vírgula aí, eu estou transformando essa oração subordinada adjetiva em que eu estou transformando essa oração numa oração subordinada explicativa, tá certo? Então, aqui eu estou restringindo. Estou dizendo, olha, o livro, aquele livro, o único livro que eu comprei é o quê? É uma gramática, tá certo? E aí vamos então para a adjetiva explicativa. O que ela faz? Ela explica, tá certo? O que está acontecendo, ela explica a ação designada aí, né, da oração principal, que é o sujeito. Vamos ver lá, olha, a inteligência, vírgula, que nos distingue dos irracionais, vírgula, tem um valor inestimável. A inteligência, vírgula, que nos distingue dos irracionais, tem um valor inestimável. Por que está entre vírgulas aqui? Porque é uma adjetiva explicativa. Então, quando você estiver trabalhando com as orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas, veja bem, a restritiva, ela restringe o significado, ela não vem entre vírgulas. A oração subordinada adjetiva explicativa, ao contrário, ela vem entre vírgulas, tá certo? Ela vem entre vírgulas. Então, terminamos a nossa aula de orações subordinadas adjetivas e espero vocês na próxima aula sobre as orações subordinadas adverbiais. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Um grande abraço!